Meu nome é Fabiane, para quem não me conhece, sou da pastora Sandeli, tenho uma história aqui no ministério e, graças a Deus, tenho construído a minha história também. E nessa noite eu vou falar, primeiramente, vamos se sentar, fique à vontade, pode se sentar. A pastora pediu para mim falar sobre uma palavra. Aí, há um tempo atrás, eu casei tem 4 meses. Então, assim, comecei, acho que a ser mulher agora. Eu, assim, minha experiência de vida, eu tenho 27 anos e me casei em outubro aqui no ministério. Aí eu acho que eu aprendi a ser mulher agora. Porque enquanto você mora com pai, com mãe, filha caçula, você acha que a vida é aquilo ali. Aí quando você casa, as coisas começam a se transformar. Você vê que você tem um esposo que é a autoridade na sua vida e que você tem que aprender a lidar com essa situação, né? Casamento é uma coisa maravilhosa, mas também é um aprendizado assim diário. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando entender o próximo e, com certeza, entender aquele que está dentro da nossa casa, entender aquele que Deus colocou na nossa vida e que a gente também escolheu para estar do nosso lado todos os dias. Aí eu tinha ouvido falar de uma mulher chamada Abigail. Ela se encontra, uma passagem sobre ela em 1 Samuel 25. Quem quiser acompanhar. No Velho Testamento, Abigail, ela era mulher de Nabal. Era uma mulher muito bonita, muito bem apresentada. Eles eram muito bem financeiramente de vida, né? Eles tinham, na época, por ser Velho Testamento, ovelhas, né? Alimentos. Então, riqueza naquela época talvez não era só o dinheiro, ponto no banco, salário, mas sim você ter bens. E me chamou muita atenção, porque assim, eu comecei a estudar a Bíblia sobre as mulheres, sobre relacionamentos, sobre como ser uma mulher virtuosa. Buscar em Deus uma mulher virtuosa, porque às vezes a gente acha que sabe muito, ou acha que já viu muita coisa e na verdade você não viu nada. E aí, nada melhor do que a gente buscar na Bíblia um aprendizado ideal sobre as mulheres. Abigail, ela é tratada na Bíblia como uma mulher inteligente, como uma beldade inteligente. Ela é tratada como uma mulher bela, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher paciente, uma mulher assim que ultrapassava todos os limites para poder manter aquele casamento. Na época, o casamento ele era escolhido pelos pais, ele não era um casamento que a gente escolhe hoje. Nós hoje temos o poder de escolher com quem eu quero casar, com quem eu quero me relacionar. E antigamente não, os casamentos eram arrumados. E aí ela foi arrumada a casar com Nabal. Só que Nabal ele era um pouco totalmente ignorante. Ele era tolo, ele era difícil hoje, né? Cabeça dura, como a gente usar um palavreado de hoje. Ele era muito cabeça dura. E ela tinha muita dificuldade de poder ter aquele relacionamento, porque assim, hoje você vai falar com a pessoa, você vai falar não, você não aceita. A mulher hoje ela é dona dos seus próprios negócios, ela é dona do seu lar, ela é dona, né, da sua vida, ela tem autoridade sobre os seus filhos, ela tem autoridade no serviço principalmente. Nós adquirimos uma autoridade que ainda tem um pouco, eu acho, de receio, mas a gente vai adquirir um espaço maior, principalmente no mercado de trabalho. Hoje você vê o mercado de trabalho, 70% talvez mulheres ou mais. Você não vê mais a mulher, ela só dona de casa, ela só cuidar do marido, cuidar dos filhos. Você vê a dona de casa saindo, né, dobrando as mangas, indo atrás de um benefício maior. Só que um benefício maior para o seu lar.
nosso lar. E ela buscava, assim, entendimento em Deus para poder lidar com essa situação, porque o marido dela realmente ele bebia, fazia festas, oferecia ovelhas. E numa dessas festas, o rei Davi estava por perto e ficou sabendo. Aí Davi pegou e pediu para 10 homens, isso está em 25, lá para 12 mais ou menos, 13. E ele pediu para que os homens dele fossem até o rei Nabal e pegasse e falasse para ele que ele queria algumas ovelhas, que ele queria uma oferta, porque ele estava se encontrando naquela localidade. E Nabal estava embriagado e disse: não, eu não vou mandar nada, eu não vou oferecer nada. Quem é Davi? Ao menos ele foi tão assim, autoritário, ele foi tão rude, que ele falou assim: quem é Davi? Eu não conheço Davi, não sei quem é Davi. E Davi, naquele momento, quando os homens voltaram até ele e falaram assim: rei, ele nem te conhece, ele nem quer conhecer. Aí Davi se irou e pediu para que seus homens se armassem e iriam descer até a casa, a fazenda, né, de Nabal, para poder matar todo mundo ali, inclusive Abigail, que era sua esposa. Aí no meio do caminho, e nisso foi um mensageiro, né? Na época foi um mensageiro até ela e disse que o rei Davi estava descendo com seus homens para atacar a casa dela, atacar o lar dela e matar todo mundo. Então Abigail ficou desesperada. Na nossa vida a gente fica às vezes em momentos desesperados. Às vezes nosso marido pode falar algo assim, tipo: eu não quero, não vou fazer. Aí você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Então ela, como ela era muito inteligente, ela era muito assim, cuidadosa até, ela pediu então que os seus servos preparassem uma oferta, preparassem uma comida, preparassem ovelhas, preparassem algo e colocassem junto nos seus jumentos e fosse ao encontro de Davi no meio do caminho. Porque o marido dela estava em festa, estava embriagado, não sabia nem que horas eram. E ela armou, né, todo esse esquema, vamos supor assim, fez toda essa estratégia. Nossa vida hoje em dia é muito de estratégia, a gente tem que buscar estratégias para alcançar um emprego melhor, a gente buscar estratégias para se destacar em algo melhor, a gente buscar estratégias em Deus, para sermos mais fiel, porque o mundo ele traz muitas coisas que não são do agrado de Deus. E ela fez essa estratégia e pediu que os servos fossem até o encontro. Só que o que espantava, que todos olhavam, é que ela resolveu ir junto. Ela falou assim: não, ela é rica, ela usava roupas maravilhosas, ela usava joias, né? Era uma mulher assim que todo mundo olhava e falava: nossa, que linda. Era princesa, era uma diva hoje, né? E aí ela falou assim: não, eu vou junto. E ela subiu naquele camelo, no jumento, e foi com os servos dela, e o marido dela lá bêbado. Aí ela chegando a Davi, ela desceu do jumento. Em alguns estudos na internet que eu busquei, ela fala assim: ela não pediu que colocasse lençóis para ela se ajoelhar. Ela não pediu que colocasse algo no chão, um tapete, para que ela se ajoelhasse até os pés de Davi. Ela simplesmente, como mostra a imagem, ela se ajoelhou aos pés de Davi e pediu de todo o coração, e clamou, se humilhou, louvou a Davi. A Bíblia fala que ela louvou a Davi, suplicando que tenha misericórdia dela, porque o marido dela não sabia o que ele estava fazendo, que o marido dela estava delirando, que o marido dela era um tolo, que ela reconhecia Davi como o rei daquele local. Ela se jogava no chão. Alguns estudos assim falam que ela se humilhava para ele, pedia: por favor, não chegue até a minha casa, não ataque, porque ela saberia que todos seriam mortos naquele lugar. E
se humilhar, de se jogar aos pés de Deus, de pedir para Ele, de clamar: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu reconhecer, né? Você falar do defeito da pessoa, você falar que fulano fez isso, mas você se ajoelhar e reconhecer que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa falar diferente, que você precisa usar palavras sábias para poder mudar a situação, que você precisa usar palavras que toquem o coração daquele que está do seu lado, que toquem o coração de Deus. Às vezes você chega, pode ser que chegue na sua casa, como eu já fiz: ah, Deus, muito obrigada, boa noite, obrigada por mais um dia, até amanhã, se Deus quiser. Desse jeito a gente nunca vai tocar o coração de Deus, eu penso. Eu acho que de atitudes pequenas você nunca vai chegar aos pés de Deus. Você simplesmente vai estar falando palavras, porque você não está demonstrando sentimento, você está falando palavras, palavras ao vento. Então a gente precisa buscar uma mudança, buscar algo mais vivo, mais intenso, algo que você se impacte, né? Tem impacto no seu ser, né? Porque a mulher hoje em dia ela tem uma sabedoria tão grande, ela tem uma postura tão maravilhosa, ela pode tantas coisas e às vezes a gente peca por sumir. Não pecar de pecado, mas peca questão nossa mesmo, do nosso coração, do nosso pensar, do nosso ser, né? Então, assim, naquele momento ela se jogou aos pés de Davi, suplicando a ele que não se chegasse perto da casa dele. E aí o estudo que eu fiz, a Abigail, ela era uma pessoa muito determinada, ela teve determinação naquele momento. Ela decidiu naquele momento que ela não ia ficar de braços cruzados e ia ver seu marido morrer, ela morrer, seus servos morrerem, né? Seus animais, tudo. Ela não ia ficar parada ali. Ela teve a atitude de dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente fala assim, a Bíblia fala, né? Ah, o seu esposo é sacerdote, aí você fica esperando ele ter atitude. Ele não vai ter atitude. Quem vai ter atitude vai ser você. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela vai buscar estratégias para ele ver, porque o homem ele não escuta, ele vê. O homem ele fica cavalo, ele fica assim. Não adianta você falar, não vai adiantar nada. Você vai gastar saliva e a palavra resolver. Mas ele vê. Então ele vai enxergar a atitude. Ele vai falar assim: pô, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada. Será que eu estou sendo bom assim mesmo para minha mulher? Porque ela está fazendo isso e eu não estou fazendo nada. Então ela teve a atitude e ela decidiu fazer e não deixar aquilo e ver os seus bens, a sua vida se acabar. E outra coisa muito importante também, ela teve humildade, coisa que é muito difícil você encontrar hoje nas pessoas. Ela teve humildade de se ajoelhar naquele chão, de descer de chão, né, terra, areia, né, e prostrar diante do rei e pedir para ele misericórdia. Ela não pensou nas roupas, nas joias, no sapato, no que ela estava vestindo, no que ela tem. Ela simplesmente se prostrou ali. Então isso mostra que ela teve muita humildade. E adoração. Ela adorou Davi. Ela simplesmente adorou. Ela louvou o rei Davi. E hoje, você pegando o que um rei quer? Ele quer ser adorado. Ele quer ser
a quinta qualidade que mostra é que ela teve amor. Ela teve amor, ela teve fidelidade com o seu lar e com aqueles que dependiam dela. Você ter amor a Deus, você ter amor ao que você planta, ao que você vai colher. Sabendo que às vezes você vai plantar algo que não é satisfatório. Então a gente procurar ter amor em tudo que a gente for fazer. Eu acho que o amor ele é tão profundo que às vezes você nem consegue imaginar a intensidade dele, o que você pode fazer por uma pessoa. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para vocês, dizer que para que nós possamos ser como Abigail, para que a gente possa se prostrar aos pés de Deus, para que a gente possa ofertar na casa de Deus sem que você fique pensando, vai faltar no meu bolso. Isso eu não falo às vezes só porque eu estou aqui em cima, eu falo para mim também. A gente desapegar daquilo que é essencial para a nossa vida, mas o que você precisa mudar na sua vida? E hoje a gente pode ter a oportunidade de mudar a nossa vida através de uma simples atitude. De uma atitude de você ofertar de coração. Deus não precisa de dinheiro. Ele precisa do seu coração e da sua obra. Então, o dinheiro hoje ele é para sustentar o tempo, sustentar a casa, sustentar o nosso ar-condicionado maravilhoso. Então, assim, que vocês possam sentir no seu coração o desejo de ofertar de coração. Agora, se você falar assim, olha, eu não vou ofertar, não é que eu vou ofertar porque meu irmão do lado ofertou, mas ofertar assim porque você sentiu que isso tocou no seu coração, que essa palavra te atingiu de alguma forma, que você tenha buscado e que a gente possa buscar ser como ela, buscar ser fiel, buscar ter amor, buscar adorar a Deus, buscar ter fidelidade com aquilo. Só para terminar a história dela, Davi ficou tão impactado com a mensagem, com o clamor,